Espírito, encha minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Bom dia, bom dia, bom dia. Sem Bíblia não tem café. Pensa numa pessoa que está com sono hoje. Ontem nós começamos a leitura do capítulo 1 do livro de Atos e nós comentamos um pouco. Uma parte que eu não comentei é que quando Jesus foi levado ao céu, 2 homens de branco se puseram ao lado dele e disse assim: varões galileus, o que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi levado para o céu há de vir, da mesma maneira em que ele subiu, ele voltará. Nós ainda somos a igreja que aguarda a sua volta, Senhor Jesus. Recomendo a leitura hoje do capítulo 2 do livro de Atos. E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um som do céu, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. E lhe apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus e homens religiosos, de todas as nações debaixo do céu. E quando isso foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma multidão. E estavam confusos, porque cada homem os ouvia falar na sua própria língua. E todos eles estavam atônitos e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: vede, não são galileus todos estes que falam? Como ouvimos cada homem falar em nossa própria língua em que nascemos. E nesse dia cumpriu-se a Escritura que diz: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei meu Espírito sobre toda a carne. A Bíblia, que é uma biblioteca, uma junção de vários livros, ela se divide em 2 partes: a Antiga Aliança e a Nova Aliança, a Lei e a Graça. Na Antiga Aliança, o Espírito Santo de Deus era derramado somente em algumas classes de pessoas, como, por exemplo, o profeta, o rei, o sacerdote. Mas havia uma promessa, uma profecia, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre todos nós. E isso aconteceu no dia de Pentecostes, em Atos, capítulo 2. Antigamente, para se achegar a Deus, as pessoas precisavam passar pelo sacerdote. Somente ele tinha acesso aos santos dos santos. E um símbolo disso era o véu. Quando Jesus morreu, rasgou-se o véu, que simboliza livre acesso. Hoje, eu e você podemos entrar na presença do Pai, cobertos pelo sangue de Jesus. Isso é graça, é um favor que nós não merecemos, porque quando entramos na presença do Pai, Ele não vê a nós, mas vê o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E Jesus prometeu que derramaria do seu Espírito a todos os seus discípulos. E assim aconteceu no livro de Atos e acontece até os dias de hoje. Quando cremos em Jesus, confessamos o seu nome, somos batizados, recebemos o Espírito Santo. Quero contar uma breve experiência pessoal. Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador e passei pelas águas, um dia eu estava orando na minha casa, na madrugada. E de repente comecei a falar em línguas que eu não entendia o que eu estava falando. E uma alegria muito grande no meu coração. E eu entendi que eu estava sendo batizada com o Espírito Santo de Deus, porque eu estava pedindo isso para Deus. Mas houve um dia em que eu comecei a falar uma língua, era como se eu estivesse falando francês.
eu estava ainda no Brasil. Eu tinha 21 anos. Eu já tinha recebido uma promessa que o Senhor me levaria para terras estrangeiras. E eu ficava maravilhada, porque quando nós falamos francês, nós puxamos muito o R na garganta, não é? Por exemplo, très bien, merci, bonjour. Hoje eu ensino francês e nem todos têm essa facilidade de fazer esse sotaque. Mas naquele dia eu tinha a certeza que eu estava falando em francês, sem nunca haver estudado. Depois eu tentei falar em francês e eu não consegui. Mas o primeiro país que o Espírito Santo me enviou foi a Bélgica, onde eu estou hoje. É um local onde uma das línguas oficiais é o francês. Quando cheguei aqui, eu não cheguei falando francês, eu não sabia, mas eu orava muito e pedia a Deus e estudava muito. E dentro dos primeiros 3 a 6 meses que eu estava aqui, eu comecei a compreender. E dentro do primeiro ano que eu estava aqui, eu comecei a falar. Falava errado, mas falava. Depois fui cada dia mais aperfeiçoando, sempre estudando, sempre buscando aprender e melhorar. E tudo que eu faço hoje em português, eu faço em francês, porque eu sei que foi um dom que o Espírito Santo me deu. E se ele me deu esse dom, é para ser usado, para que as pessoas que falam esse idioma possam ser alcançados pela palavra de Deus. Eu quero dizer para você que ainda não recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida, que peça ao Senhor. E para você que já recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida, que utilize os dons que Ele te deu. Ser cristão não significa ser perfeito, mas significa receber o Espírito Santo de Deus e ter um relacionamento diário com Ele, aprender a se comunicar com Ele. E isso passa pelas disciplinas espirituais. Quando nos dedicamos à leitura da Palavra de Deus, à oração, ao jejum, isso nos torna mais sensíveis aos direcionamentos do Espírito Santo, a ouvir sua voz, a entender aquilo que Ele nos pede. Muitas vezes nós vamos errar, mas quando nós erramos, o Espírito Santo faz a função de um GPS, sabe? E corrige a rota. Isso é graça. O Evangelho é puro, simples e leve. O Evangelho são boas notícias. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like. Seja recíproco. E você, já teve alguma experiência com o Espírito Santo ou quer ter? Escreva nos comentários. Compartilhe o vídeo. Um bom dia e um bom café. Espírito Santo, ore por mim.